Luísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lululand. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um gorro para comemorar o outono que acabou de começar. Esse é um dos projetos mais fáceis e versáteis que eu conheço. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder também nenhum tutorial que vem aí pela frente. E se você tem uma peça que você gostaria de aprender, deixe seu comentário com uma sugestão para um próximo vídeo. Já aproveita para me seguir também lá no Instagram, o arroba é lululand_art, lá na sua barra de pesquisa, ou clica no link aqui na descrição do vídeo. Vamos então para o tutorial. Bom, pessoal, vamos começar então com os materiais. O material essencial é o fio Magic Pool da Círculo. Ele é um fio mesclado que eu acho super bonito. Essa mescla aqui que eu tenho tem muita cara de outono. Aqui estão as indicações de agulha que vem no verso. Ele é um fio de 200 gramas de rendimento. E aqui a gente não vai utilizar ele inteiro, tá? Então dá pra fazer de 2 a 3 gorros com esse novelo, dependendo do tamanho que você for fazer o gorro. E para esse projeto, a agulha que eu vou utilizar é a 5,5 milímetros. Para mim, ela é a que fica melhor, ela deixa aquele acabamento leve, não deixa o gorro muito duro, nem muito folgado. Eu acho que ela é muito adequada, mas eu recomendo que você faça o teste para você. E como para a maioria das peças, tesoura e agulha de tapeçaria para dar o acabamento. Pode ser agulha de tapeçaria de plástico ou de metal. Vamos começar então fazendo um nó ajustável na nossa agulha e fazendo as correntinhas. Aqui eu vou fazer 45, mas esse número de correntinhas pode variar. E eu vou colocar aqui para vocês uma ilustração que mostra qual que deve ser esse comprimento inicial das correntinhas. Então, deve ser a medida do topo da sua cabeça até sua testa e mais uma voltinha, que é a voltinha do gorro. A gente tá fazendo o gorro, né, que ele vai começar no topo, vir até a testa e dar a volta na sua cabeça. Então, esse comprimento inicial tem que ser algo perto dessa medida. Então, também, se você estiver fazendo de encomenda para alguém, você pode pedir para a pessoa te passar essa medida, por exemplo. Aqui, chegando ao final das minhas 45 correntinhas, que pode ser o número aí que você calculou, eu vou fazer mais duas para dar a altura do primeiro ponto que eu vou fazer, que é o ponto meio alto. Eu pego nessa terceira laçada, que fica mais bonito do outro lado, especialmente para finalizar, e recomendo que vocês peguem assim também. E o ponto meio alto, você faz o começo igual do ponto alto, só que você tira todas as 3 laçadas de uma vez da agulha. Então, aí, novamente, eu vou pegar nessa alcinha que fica pra fora, né, das nossas correntinhas, dou uma laçada e depois tiro todas as 3 juntas. Essa primeira carreira é inteira assim. Chegando aqui, então, ao final da carreira de pontos meio altos, fica bem bonito esse ponto, eu acho que dá uma cara bem legal e tem que ficar essa medida assim, ó, que é do topo da sua cabeça até a testa e uma dobrinha, que pode ser uma medida variada, dependendo aí de cada um. Agora, para fazer a subida, a gente vai virar nossa peça e eu vou subir da mesma forma que eu mostrei no meu último vídeo da manta. Então, eu vou fazer como se fossem 2 pontos baixos. Um primeiro ponto baixo, sem dar correntinha de espaço, e outro ponto baixo pegando na alcinha do primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, eles ficam 2 pontos baixos, um em cima do outro. Isso já vai dar a minha altura do ponto meio alto. E aí, daqui pra frente, a gente vai fazer os pontos meio altos pegando somente a alça de trás dos pontos. Então, daqui pra frente até o final da peça, a gente vai pegar sempre essa alcinha de trás do ponto. Do outro lado, você vai ver que fica uma trancinha. Esse ponto, ele tem essa peculiaridade, que ele deixa essa trancinha. Então, você não tem que olhar a peça de frente, você tem que olhar a peça de cima e pegar a alcinha de trás. Isso vai dar aquele efeito meio elástico, que é muito importante para esse gorro.
Aqui, chegando ao final da nossa segunda carreira, no último ponto você vai pegar nas duas alcinhas, isso deixa um acabamento melhor e não dá nenhuma diferença visível depois na peça finalizada. E aí a gente vai virar a nossa peça e continuar da mesma forma que a gente fez essa segunda carreira. Então, aqui começa fazendo esse ponto baixo, pegando as duas alcinhas, faz um segundo ponto baixo, pegando a alcinha do primeiro, e aí vamos começar continuando com os nossos pontos meio altos, pegando na alcinha de trás, olhando a peça de cima. Super importante essa diferenciação, ou você não vai estar fazendo esse ponto meio alto, pegando a alcinha de trás, e a sua peça não vai ficar com um efeito assim tão diferente como a gente espera que fique. E é isso para sempre nessa peça, até você conseguir fazer a circunferência inteira da sua cabeça. Então, aqui, novamente, uma ilustração. Eu recomendo que ou você peça para a pessoa, ou você meça em si mesma essa medida, e aí você meça a sua peça, ou conforme você for fazendo, você vai tentando realmente colocar na sua cabeça, de certa forma, tentando fazer essa volta e fechar na sua cabeça e ver se tá já do tamanho certo para você. É uma peça bem intuitiva, assim, você consegue fazer de diferentes formas, diferentes tamanhos, não é uma peça assim regrada nesse sentido. Bom, eu cheguei aqui ao final da peça pra mim, e aqui você vai cortar um bom pedaço de fio. A gente vai fazer uma costura agora, então ele não pode ser também um pedaço de fio que você não consiga, né, fio demais pra você conseguir costurar, mas ele tem que ser suficiente pra fazer toda essa lateral e também a parte do topo. Eu cortei um pedaço aí de mais ou menos uns 50 centímetros e tá de bom tamanho. Agora a gente vai usar a nossa agulha de tapeçaria para fazer essa costura. E eu vou mostrar aqui para vocês uma técnica de costura que eu gosto muito, que eu acho que deixa a costura bem discreta nessas peças. Então, aqui, como a gente começou do outro lado, também utilizando a terceira alça, você vai ver que fica bem bonitinho, fica bem aquela trancinha das correntinhas. E aí, você vai pegar sempre as alcinhas de fora dessas correntinhas e ir passando de um lado para o outro. Então, um lado vai, volta e volta no outro lado. Aí, volta no mesmo lado que foi. Então, aí, eu vou deixar vocês verem com bastante calma como eu tô fazendo esses pontos. Na hora que você entender ali, você vai ver que ele é bem simples. É importante você tomar um cuidado de não passar no meio da trama do fio. Normalmente esses fios, né, tem ali alguns fios soltos dentro dele. Então, toma cuidado para não passar no meio disso, porque aí vai ficar um pouco desajeitado na hora que você precisar finalizar essa peça. Mas você vai fazendo assim, passando, indo e voltando nessas correntinhas, né? Nessa trancinha que fica dos dois lados. E aí, aos poucos, você vai dando umas puxadinhas e esses pontos vão apertando, eles vão praticamente sumindo. Você vai ver os dois lados ficarem bem próximos e esses pontos sumindo. Então, a cada uns 5 centímetros que você fizer essa costura, dá esse puxãozinho que você vai ver que ela vai se sumindo praticamente na peça. Eu recomendo que você faça isso a cada uns 5 centímetros, porque senão você vai ter que puxar uma extensão muito grande e o seu fio pode ficar fino e frágil. Então, eu não recomendo, faça de pouquinho em pouquinho.
Chegamos aqui então ao final dessa nossa costura lateral. Ficou sempre dando esses puxõezinhos, dá pra ver direitinho nesse take aí como essa costura fica praticamente invisível. Aqui no final você pode dar umas voltinhas a mais para firmar e não deixar de jeito nenhum essa peça escapar, mas essa é uma costura bem firme, eu faço em muitas e muitas peças, e olha como do outro lado fica invisível, parece que não tem costura, parece que uma cor simplesmente muda para outra. Eu acho que é um acabamento assim fantástico, espero que vocês consigam fazer e reproduzir em outras peças de vocês também. Aí aqui em cima a gente vai alinhavar essa parte inteira de cima para dar aquele puxão e fazer o topo do gorro. Então você vai passando, indo e voltando toda essa parte de cima do gorro. Então vai e volta com a agulha toda essa parte. Agora estamos terminando, chegamos ali onde a gente começou e aí a gente vai aqui sim dar um puxão. E é um puxão mesmo, a gente quer que fique quase buraquinho nenhum. Aí você pode, quando você tiver puxado o máximo que você conseguir, voltar e costurar um pouco mais aí em cima. Então aí eu seguro ele bem firme e vou passando a agulha mais algumas vezes e dando mais puxões para ele ficar bem escondidinho, não ficar nenhum buraco no topo da sua cabeça. Essa parte é mais ali na hora, onde você achar, às vezes na primeira puxada ele já fecha o suficiente, ou você faz assim igual eu e vai dando mais umas puxadinhas, não tem problema, o importante é ficar bem fechado, e aí você define quando você acha que tá bom ou não. Então agora podemos desvirar o gorro e aí tá vendo? Ficou invisível esse buraco, ele não aparece do outro lado. E aí agora falta somente a gente esconder esses fios. O gorro já está praticamente pronto. Então eu escondo só ali com a agulha mesmo, escondendo entre os pontos. Se você gosta, você pode sim usar uma cola aí para finalizar essa peça. Eu não acho que é necessário, eu dou uns nozinhos e escondo. Para mim é suficiente. Depois de esconder os fios, é só você desvirar a sua peça e tá pronto o seu gorro. E aí você vai achar que ele tá longo, mas lembra que ele sempre tem a dobrinha. Se você não quiser fazer a dobrinha, é só não calcular ela na hora de começar a sua peça. Se você quiser ela mais curta, faz uma dobrinha menor também, não tem problema nenhum. Essa peça é realmente a gosto do freguês. Fica super bonitinho, a costura fica super invisível aqui atrás e é uma peça muito prática de fazer. Chegamos então ao final do nosso tutorial, eu tô super curiosa para saber o que vocês acharam, então não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui nesse vídeo. Esse é um projeto que eu faço todo ano, seja para presente ou para vender, ele é muito fácil e é um queridinho meu. Recomendo demais que depois de fazer ele a primeira vez, vocês experimentem com outros fios, outras linhas, outras agulhas, o que vocês quiserem, porque ele é um projeto extremamente versátil. Muito obrigada por assistir, um beijo e até a próxima!